Você tem ódio de judeus? Você tem ódio de judias? Você sabe de onde vem esse sentimento preconceituoso que faz com que os judeus sejam odiados por uma grande maioria de seres humanos que aparentemente são boas pessoas, mas que no fundo têm preconceito e têm raiva, têm ódio de alguém que às vezes eles nunca cruzaram sequer com um ao longo de toda a sua vida. Eu sou Ronaldo Gonlewski. Eu hoje vou contar para você por que é que a humanidade, na sua esmagadora maioria, quando tem ligação com o catolicismo, tem ódio dos judeus. Eu vou falar de Hitler, eu vou falar do Império Romano, eu vou falar do Holocausto, eu vou falar da expulsão dos judeus da Judéia e da Samária há 2000 anos passados. E eu peço a você que ao longo dessa nossa conversa, se você efetivamente gostar, dê o seu like, compartilhe, coloque aqui embaixo a sua opinião, faça com que mais pessoas conheçam aquilo que nós estamos conversando, porque são temas que realmente preocupam a humanidade e têm assolado a vida judaica por tantos e tantos séculos. Tem gente que nunca viu um judeu, nunca viu uma judia, mas tem ódio de judeus e de judias porque foi emprenhado pela orelha a ter ódio contra um grupo de pessoas que a única coisa que tem de diferente é a maneira pela qual adora o Deus único. É a maneira pela qual temos a nossa religião diferente das outras. É a maneira pela qual nós educamos os nossos filhos. É a maneira pela qual nós nos dirigimos ao nosso Deus e aos nossos companheiros humanos. Odiar judeus em diversos momentos da história foi um bom negócio. E é isso que eu vou tentar explicar para você. Imagina que você adora vários deuses, você tem a tua alimentação, você tem a tua maneira de agir, você tem os teus dias santificados e, de repente, você que participa do Império Romano na Europa há 2000 anos, recebe um grupo de pessoas que adora um Deus de maneira diferente, que tem a sua alimentação diferenciada, que tem uma cultura que você não conhece, que tem maneiras e formas de trabalhar e de ganhar o seu sustento completamente diferentes da sua. E pior, é um grupo social acusado de ter matado Deus. Se essas pessoas se derem melhor na vida do que você, você vai ficar com inveja e você vai começar a ofender essas pessoas. Ah, ele ganhou dinheiro, também ele é ruim, ele bebe sangue de criancinha, ele matou Deus, ou a mãe dele matou o bisavô dele, ou o tataravô dele. E as coisas vão crescendo, 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 crescendo. Do ponto de vista religioso, a Europa católica começou a olhar para o judeu como alguém que é a única prova de que Jesus era eminentemente judeu e mais, é a única prova que os judeus da época do Império Romano no Oriente Médio não mataram Jesus, porque eles eram submissos a Roma. Você imagina, por exemplo, o Alexandre de Moraes hoje batendo na tua porta para perguntar se pode prender o teu vizinho. Você acha que isso vai acontecer? Claro que não. E era mais ou menos a mesma coisa o que aconteceu no momento em que Jesus foi preso pelo Império Romano, foi assassinado na cruz. Os judeus levaram a culpa e a responsabilidade por terem matado, entre aspas, Deus.
inventaram a figura de Judas, alguém que traía por dinheiro. Então, os judeus eram vistos como alguém que matou a divindade e eram vistos como alguém que traiu a divindade, permitindo ao poderoso que a levasse até o sacrifício da crucificação. Esses dois episódios, com a evolução do dia a dia na Europa, passaram a fazer parte de um menu, um cardápio de objetivos contra os judeus que são absolutamente fáceis de compreender. Vamos pegar a ideia do bode expiatório. Quem é que nós vamos culpar hoje por tudo de ruim que acontece? Pela inflação, pela falta de alimento, pela falta d'água, pelas doenças, pelos juros altos. Quem é que é diferente de nós? Quem foi que matou Deus? Quem foi que traiu Jesus? Tudo conversa fiada, mas entrando na cabeça do povo como alguma coisa verdadeira de primeira grandeza. Os judeus. Então vamos matá-los, vamos saqueá-los, vamos impedi-los de trabalhar, vamos impedi-los de estudar, vamos fazer com que eles tenham a vida que nos contaram que eles fizeram com Jesus. No final das contas, é mais ou menos por aí. Gente que nunca viu um judeu pela frente tem ódio de judeu. Por quê? Emprenhado pela orelha. Eu repeti isso 2 vezes. E é a mais absoluta verdade. Muito bem, os judeus na Europa eram obrigados a se vestirem de maneira diferente para serem observados de longe. Ó, aquele lá é judeu, olha o chapéu dele, olha a cor da roupa dele, olha a maneira como ele coloca a calça, como ele coloca o casaco. O que é que está escrito na roupa dele? Então os judeus eram obrigados a manterem uma série de características visuais que os declarasse de longe como judeus. O tempo foi passando, os judeus acusados de trazerem doenças, de colocarem veneno nas águas, ou seja, de uma porção de coisas, e sempre a acusação maior de terem matado Deus, iam sendo expulsos de uma cidade atrás da outra, na França, na Inglaterra, na Itália, em todos os países europeus. E a coisa foi recrudescendo, até que, na Espanha, em 1492, os reis católicos espanhóis, Fernando e Isabel, decretaram a expulsão dos judeus da Espanha. Muitos deles foram para Portugal. O rei de Portugal, na época, era o rei Dom Manuel. Aceitou os judeus trabalharam, elevaram a economia portuguesa. E aí, Dom Manuel quis casar com a filha dos reis católicos da Espanha. E o que foi que aconteceu? Pois não, rei Dom Manuel. O senhor pode casar sim com a nossa filha. Só tem uma coisa, o senhor tem que expulsar todos os judeus de Portugal. Veio a Inquisição, porque Dom Manuel converteu à força os judeus de Portugal e os judeus não queriam ser cristãos, queriam continuar judeus. E a Inquisição veio exatamente para perseguir aqueles que se diziam cristãos para poderem sobreviver, mas que, na verdade, praticavam o judaísmo. O tempo foi passando, a Igreja Católica Apostólica Romana foi recrudescendo a sua colocação antijudaica, até que veio na Alemanha o advento do nazismo. Meu querido amigo, minha querida amiga, os nazistas ganharam o poder, Adolfo Hitler virou ditador da Alemanha, conquistou grande parte da Europa. Lembrem-se que essa Europa era católica, apostólica, romana ou evangélica, o que naquela época era concorrência para ver quem tinha mais ódio de judeus. Ou o pessoal do Martinho Lutero, ou o pessoal da igreja. Hitler, Adolfo Hitler, era católico, apostólico, romano. A mãe de Adolfo Hitler foi atendida por um médico judeu chamado Edmund Bloch por muitos e muitos anos. Ele salvava a mãe
do Hitler da morte. E o Hitler chamava esse médico de nobre judeu. Mas esse assunto, com o tempo, foi sendo esquecido por ele e foi trocado por uma necessidade que ele tinha de conseguir arrumar um inimigo para todos os alemães. Ele queria unir os alemães contra um inimigo comum. E aí ele inventou a história de que os judeus eram responsáveis pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E aí os alemães, com Hitler no poder, matando, batendo, roubando, impedindo as pessoas de serem livres, tinha ódio aos judeus e colocava os judeus como inimigo público número 1, ganhou muitos adeptos na Alemanha, porque já havia a propaganda anti-judaica, como eu já disse a você, com relação ao deicídio, mataram Deus, envenenavam os poços, as lagoas e a água potável, traziam doenças, é uma raça inferior. Então vamos matá-los e vamos roubá-los e vamos fazer com que eles paguem o nosso pato. Porque a Alemanha, perdendo a Primeira Guerra Mundial, se transformou numa economia paupérrima, porque tinha que pagar uma fortuna aos vencedores da Primeira Guerra Mundial. E quando você tem que pagar, alguém paga esse pato. Quem paga o pato? Aqueles que produzem, que têm que pagar mais impostos, e aquele dinheiro, ao invés de reverter para a sociedade, ele vai para o inimigo vitorioso. Quem é o culpado? Os judeus, que nunca fizeram mal nenhum à Alemanha. 0,000% do povo alemão era judeu, não tinham responsabilidade quase nenhuma sobre a economia, sobre as finanças, sobre a política, sobre a vida na Alemanha, e levaram a responsabilidade não só na Alemanha, também na Europa inteira, e foram 6 milhões de judeus massacrados. Eu não gosto de falar muito de mim, mas eu tive a condição de chegar à casa onde Hitler nasceu. Ele não era alemão, ele era austríaco, e essa residência dele em Braunau am Inn, que é uma cidade fronteiriça entre a Áustria e a Alemanha, hoje se transformou num centro de estudos. A verdade é que os judeus e as judias são apenas pessoas iguais a quaisquer outras. Não tem diferença nenhuma. Tem gente boa, tem gente ruim, tem gente inteligente, tem gente burra, tem gente rica, tem gente pobre, tem gente miserável, tem gente culta, tem gente idiota, tem gente da melhor qualidade e tem gente da pior qualidade. Tudo isso entre nós, como existe em qualquer sociedade. Hoje, o que é que está acontecendo? Nas universidades, nos sindicatos, nos partidos políticos de esquerda, na vida que hoje comanda a sistemática do comportamento europeu, latino-americano e também, até então, nos Estados Unidos com o governo Biden, no Canadá com o governo Trudeau, ódio aos judeus transformado em ódio ao Estado judeu. É óbvio que o Estado judeu não é um Estado genocida. O Estado judeu vem sendo provocado pelos árabes desde que apareceu em 1948. Está se defendendo e as pessoas transferiram o ódio aos judeus para o ódio ao Estado judeu. Eu dei a você uma panorâmica do que significa o ódio ao judeu no mundo. E eu espero que você pense bem antes de pensar que um judeu é pior do que você. Pode ser que um ou outro seja pior, e que um ou outro seja melhor, e que um ou outro seja igual, porque se você é um ser humano, se você é uma mulher humana, você pode ter a certeza que os judeus, do ponto de vista da natureza, são pessoas exatamente como você, que tem cabeça, que tem cabelo, que não tem como eu, que tem olhos, que tem pernas, que tem braços, que tem fígado, que tem pâncreas e, principalmente, que tem coração. Portanto, pense bem, não tenha ódio do teu semelhante. Aplique na tua vida apenas um mandamento, que você estará fazendo um bem a toda a humanidade.
Não queira para o teu vizinho aquilo que você não quer para você e para a tua família. Até a próxima.